E aí, galera que neste domingo enfrentou o desafio do Enem 2020-2021, como estavam as questões de inglês? Estavam pesadas aí para vocês? Espero que não, mas vamos lá. Vamos conversar sobre a avaliação e as possíveis respostas corretas, né? Então vamos lá. Esse aqui é o caderno amarelo que traz como primeira questão esse diálogo. Um diálogo entre uma cabeleireira e sua cliente, conforme apresentado aqui no enunciado, que diz o seguinte: a passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira e a cliente. O posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que revelam uma atitude de resistência. Onde é que nós encontramos essa informação? Logo aqui no início do texto, né, nós temos a cabeleireira perguntando qual seria a cor, ou qual deveria ser a cor, do hair attachments, ou dos hair attachments, que são alongamentos de cabelo, né, que a cliente quer. E a cliente diz, color 4, ou seja, eu quero a cor número 4, né? E aí, então, nós já temos a insistência da cabeleireira, que diz assim, ó, not good color, Aisha. Ou seja, not good color, Aisha said promptly. Ou seja, a cabeleireira, né, disse rapidamente, prontamente, né, que não é uma boa cor. That's what I use. Aí a cliente diz, mas é a cor que eu uso, né? E aí nós ainda temos a cabeleireira, it looked dirty, que aliás, gramaticalmente, né, se nós fôssemos aqui analisar a gramática, deveria ser it looks dirty, né? Mas parece suja. You don't want color one, você não quer a cor número 1, né? E aí a cliente ainda diz, né? Color one is too black, it looks fake. Não, a cor número 1, ela parece falsa, ela é muito escura, né? Diferente do cabelo que eu tenho, né? Ou seja, vai dar uma diferença, né? Aquilo, sometimes I use color 2. Às vezes eu uso a cor número 2, but color 4 is closest to my hair, my natural color, né? Essa é a ideia, né? My natural color, ou seja, às vezes eu uso a 2, mas a 4 é mais próxima da minha cor natural. Portanto, nós elegemos como resposta correta a 3, existe a resistência, até porque, mais aqui para baixo, a cliente ainda diz assim, olha, depois de perguntada pela cabeleireira por que ela não faz o relaxamento do cabelo, né? Justamente aqui, olha, why you don't have relaxer? Por que você não faz o relaxamento, o alisamento do cabelo, né? E aí, então, a cliente diz, I like my hair the way God made it. Ou seja, eu gosto do meu cabelo do jeito que Deus o fez, né? Então, ela está dizendo, não, eu não quero isso que você está sugerindo, né? Então, aqui nós ficamos com a alternativa C. A questão 2, né, traz no seu enunciado justamente o seguinte, olha lá. No poema de Robert Frost, as palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico uma, e nós vamos eleger a alternativa D como a resposta correta. Sensibilização com relação à natureza do pássaro. Por quê? Se nós formos compreender o que está escrito aqui no poema, nós temos I have wished a bird would fly away. Desejei que o pássaro saísse voando. And not sing by my house all day. E não ficasse cantando próximo da minha casa. Have clapped my hands at him from the door. When it seemed as if I could bear no more. Eu bati as minhas mãos, ou seja, bati palmas, né, para que ele saísse voando, né, na tentativa de assustá-lo, quando parecia que eu não conseguia mais tolerar o canto do pássaro. Mas aí ele apresenta as duas palavras, fault e blame. Nós sabemos que fault pode ser uma falta, mas é no sentido de culpa. É a culpa, assim como blame pode ser o verbo culpar ou até mesmo culpa, né? Então aqui nós temos the fault must partly have been in me. Ou seja, a culpa deve estar parcialmente em mim mesmo, né? The bird was not to blame for his key. O pássaro não é aquele que deve ser culpado pelo seu cantar, né? E depois, and of course, there must be, olha, must aqui, mais uma vez, um verbo modal aparecendo, né? Ou seja, deve ser. Então, and of course, there must be something wrong in wanting to silence any song. E, na verdade, claro, né, deve haver alguma coisa de errado em querer silenciar qualquer canção, né? Por isso que nós optamos justamente pela alternativa D. Porque, embora exista a irritação,
né, do eu lírico aqui com relação ao pássaro, ele em nenhum momento sente culpa por não cuidar do pássaro, em nenhum momento quer matar o pássaro, né? Na verdade, não sente a necessidade de entender o silêncio do pássaro, porque o pássaro não está silencioso, ele está cantando, né? E existe sim essa irritação, mas a culpa é justamente porque ele revela depois que a culpa não é do pássaro, está nele, né, por não entender a natureza do pássaro. Então ele se sensibiliza com a natureza do pássaro. 3. Título: A Mother in a Refugee Camp. Então, uma mãe no campo de refugiado. Aí a gente já começa de refugiados, né? A gente já começa a visualizar um campo de refugiados, né? E aí a gente vai lá para a questão que diz assim: o escritor nigeriano traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Então a gente já pensa fome, pobreza, falta de recursos básicos, né? Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe explorando as impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Nós vamos nessa aqui. Por quê? Porque aqui nós temos a seguinte informação: The air was heavy with odors of diarrhea, ou seja, o ar estava pesado com odores, com cheiro da diarreia. O que mais? Então aqui nós temos a percepção através do olfato. Of unwashed children with washed out ribs, ou seja, das crianças, esse odor, né, vindo das crianças sem banho e muito magras, mostrando as costelas, essa ideia. Aqui a gente já tem também a percepção do ambiente através da visão. Então, nós acreditamos que essa alternativa, a alternativa E, é a melhor alternativa. Não existe no texto demonstração de orgulho por não precisar pedir doações, não tem nada de doação mencionada ali. Uma descrição artística detalhada. Ora, ali o texto, na verdade, detalha o sofrimento, né, através das lembranças de uma mãe em um campo de refugiados. A aceitação de um diagnóstico de doença terminal, não existe nenhuma menção de doença terminal. Agora, consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido, que poderia trazer uma certa confusão, é justamente o uso da palavra grave aqui, que é realmente túmulo, né? Mas perceba que aqui existe a descrição daquilo que ela faz, que seria pentear o cabelo da criança, né? Só que de uma forma como se estivesse colocando flores em um túmulo. Like putting, ou seja, não está dizendo que ela está fazendo isso, mas como se estivesse. Então, impressões sensoriais, sem dúvida, nos parece a melhor alternativa. Questão 4. Análise da imagem, pessoas segurando algumas outras imagens, né, com pessoas vestidas com roupas típicas de determinados países, de determinados lugares. Agora, análise da comunicação textual. We're a culture, not a costume. Ou seja, nós somos uma cultura, não uma fantasia, ou não roupas que são usadas em determinadas ocasiões. Então, cuidado. Costume aqui pode ser traduzido como roupas, como fantasia, mas não costume, não é essa a ideia, certo? Costume poderia ser habit, né? Seria uma outra opção também, né? Bom, perfeito. E aí a questão diz, nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao uso de, justamente, estereotipar povos de certas culturas, né? Então, as pessoas que estão aqui são advindas, vêm de determinadas culturas, mas nem por isso elas andam o tempo todo vestidas assim. Por isso o título, né? Nós somos uma cultura, não uma fantasia. Perfeito? Então, essa nos parece, sem dúvida, a melhor alternativa. E na próxima, a última questão aqui do caderno amarelo, né? Nós temos a imagem de uma mulher com a sua boca já sendo impedida de pronunciar alguma coisa. Nós já temos uma tarja ali na sua boca, né? E essa tarja é justamente um campo de pesquisa em um motor de busca. E mais um verbo modal, olha, should, na sua forma negativa, shouldn't, aparecendo aí, ou seja, deveria, não deveria, né? E aí nós temos esse motor de busca, women shouldn't, mulheres não deveriam. Depois, na sequência, women shouldn't have rights, não deveriam ter direito, não deveriam votar, não deveriam trabalhar, não deveriam boxear, talvez no sentido de revidar, né, de se defender. E o mais importante,
Women shouldn't suffer from discrimination anymore. Né? Essa daqui é sensacional, porque diz tudo sobre a alternativa correta. As mulheres não deveriam sofrer mais de discriminação. Né? E a questão, então, é: os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Ou seja, se o texto está dizendo que as mulheres não deveriam mais sofrer de discriminação, é porque o tratamento dado às mulheres não é o adequado, né? O restante aqui, olha, rever desempenho do trabalho, não, só estão dizendo isso porque tem a palavra trabalhar lá, ninguém está analisando o desempenho, né? Questionar a sobrecarga de atribuições, também descartado. Analisar as pesquisas sobre os direitos das mulheres, estão dizendo isso porque existe aqui rights, né, a palavra direitos ali, e depois censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras, totalmente descartado, né? É isso então, meus caros guerreiros. Era isso que nós tínhamos para o Enem 2020-2021, língua inglesa. Espero que, como eu disse lá no início, essas questões não tenham sido um grande peso aí para vocês. Pelo contrário, né, tenham sido algo que pudesse ajudar vocês na quantidade de acertos nesta avaliação. Grande abraço, bons estudos!